com palavra aqui pelo canal Nova Geração em Cristo. Para você que acompanha através do YouTube, deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilhe com seus amigos mais uma mensagem de hoje. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aí abaixo está em inscrever-se. E você pode clicar no sininho também aí para receber aí as nossas notificações e quando houver algum novo vídeo, para você ficar sabendo aí que nós estamos com uma nova mensagem, tá bom? E gostaria de hoje meu nome é Valentim Mantovani, né, para quem ainda não me conhece aqui no canal, e nós vamos fazer algumas leituras hoje aqui, um dia especial, e vamos passear um pouquinho na Palavra de Deus, em alguns trechos, alguns versículos, alguns livros de evangelhos, para falarmos sobre o assunto de hoje, que seria a família de Maria, né? E em Lucas capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim: A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Mateus 1,16, diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, a sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Em Mateus 2, 25 e também Lucas capítulo 2, versículo 7, diz assim: Deu à luz seu filho primogênito. Em Lucas 1, versículos 46 ao 48, diz assim: Disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Em João capítulo 5, versículo 12, diz assim: Depois disto, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? Em Lucas capítulo 8, versículos 19 ao 21, diz assim: Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu ele: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Em Gálatas capítulo 1, versículo 19, diz assim: E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Em João capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Em João, capítulo 19, versículos 25 ao 27, diz assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Concluindo todas essas leituras, Primogênito. Primogênito significa primeiro e não único. Para único se diz unigênito. Jesus, ele nunca chamou Maria de mãe. Sempre tratou-a como mulher. Jesus nunca atribuiu a Maria uma posição acima de qualquer outro discípulo. Jesus disse que é muito mais bem-aventurado, ou seja, mais feliz, o fato de alguém fazer a vontade de Deus do que ser sua mãe. Em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Maria foi moça pura, vida santa, foi mãe exemplar e extremosa, foi esposa fiel, foi digna de respeito, foi salva, porque Jesus morreu por ela na cruz do Calvário. Está no céu, com Jesus e seus apóstolos. Foi a bem-aventurada, feliz entre as mulheres, escolhida para ser a mãe de Cristo, a mãe do Cristo. Foi amada por Ele e por Deus. Foi um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Foi mulher de oração e recebeu o batismo do Espírito Santo, juntamente com os apóstolos e seus discípulos no dia de Pentecostes. Amava a palavra de Deus e lia o Santo Livro com meditação profunda. Foi exemplo de fé e submissão à vontade de Deus. O que ela nos deixou foi um exemplo de santidade, pureza de coração e submissão ao Pai Celestial. E devemos seguir este exemplo de vida se quisermos alcançar a salvação de nossas almas. Devemos aceitar o único mandamento que Maria nos deixou, referindo-se a Jesus: fazei tudo o que Ele vos mandar. Está escrito em João capítulo 2, verso 5. E o que Ele manda se encontra num único livro, que é a Bíblia Sagrada. É preciso conhecer a verdade na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, escrita através da inspiração do Espírito Santo, para depois podermos analisar o que sai da boca dos homens. Que nós procuremos na Palavra de Deus a verdade, pois Jesus Cristo foi o único que morreu por nós, inclusive morrendo por Maria, e ressuscitou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João capítulo 14, verso 6. E quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai, está se referindo a Ele mesmo. Ninguém vem, é através dele que nós chegamos a Deus, porque Jesus Cristo é o Senhor. Em João capítulo 14, versículos 13 e 14, diz assim: e farei tudo o que pedirdes em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo o poder foi dado a ele, Jesus, e a nenhum outro ser. Todo o poder se concentra em Jesus. Ele tem o poder. Por que Jesus? Porque ele foi 100% homem, 100% Deus, quando esteve na terra. Ele é o único que teve e tem as duas divindades, as duas naturezas, a divina e a humana. Duas naturezas, a divina e a humana. O único ser que pode interceder junto a Deus. Só há uma maneira de interceder junto a Deus. A pessoa tem que ter as duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Só Jesus teve isso. Todos nós dependemos unicamente de Jesus, que um dia também foi homem, mas não homem de duas palavras, nem de mentiras, como fazem os humanos, que criam crenças, criam ídolos. Peça a Jesus em oração, leia a palavra de Deus e ela lhe mostrará a verdade. Jesus não vai salvar nomes de igrejas, mas verá as atitudes de cada um, de cada homem, que devemos ser o seu templo. Nós, humanos, devemos ser o templo de Jesus, deixar ele agir em nós, deixar que ele seja o nosso agir, o nosso reagir, através do Espírito Santo. E para isso nós temos que buscá-lo, aceitá-lo como Senhor e Salvador único, Senhor e Salvador das nossas vidas, para que o Espírito Santo haja em nós, para que nós saibamos perdoar, para que nós saibamos viver, para que nós saibamos reagir e para que nós possamos encontrá-lo um dia nas nuvens, porque ele voltará. Ele disse aos anjos que ele volta e um dia nós o receberemos, encontraremos com ele nos ares. É o dia que ele vem buscar a sua igreja, mas não uma igreja de placa que tem um nome, mas a igreja verdadeira, aqueles que seguem realmente ao único Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Devemos ser o seu templo, como Maria foi, e adorar somente a Ele. Maria é um templo de Deus, mas não Deus do templo. Ela foi magnífica, foi realmente alguém que seguiu verdadeiramente a Jesus. Ele foi seu filho, ela foi instrumento nas mãos de Deus, escolhida por Deus para que Jesus nascesse. Assim como Jesus escolheu os apóstolos, os discípulos, assim como escolheu Deus a Moisés, assim como escolheu a Davi, assim como escolheu Elias, assim como escolheu Eliseu, assim como escolheu tantos personagens que levaram a palavra e colocaram nas Escrituras tudo aquilo que nós devemos realmente seguir e crer que Jesus é o único caminho, é a única verdade e Ele é a vida eterna. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que acordar para Deus, porque as coisas estão difíceis a cada dia e nós vivemos uma situação
de incertezas, de insegurança. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós somos nova criatura, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele, unicamente Ele, Jesus, com o Pai, é que nos dá segurança, é que faz com que as coisas possam acontecer. Mas nós temos que nos curvar perante a Deus, perante a Jesus, porque Ele é o único que morreu e se entregou por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus possa abençoar o seu dia, que nós possamos ter uma visão da palavra de Deus, porque nós vemos hoje os dias difíceis e líderes religiosos aí querendo se unir numa só religião e cada um fazer do seu jeito aí e adorar o seu Deus da sua maneira, enquanto que Jesus foi o único que morreu na cruz, foi o único que carregou a cruz, que foi humilhado e que ressuscitou, está vivo, intercede por nós junto ao Pai. É a única saída, é o único caminho. Isso está registrado nesses versos que eu li, está registrado em muitos outros na Bíblia Sagrada. Que nós possamos ler a Bíblia, o nosso manual, para sabermos e conhecermos quem é esse Deus, que sem Ele, sem Jesus, nada se formou, nada se criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Jesus estava com Ele na criação. Que o seu dia seja abençoado por Deus. Que Jesus faça parte do seu dia. Um grande e forte abraço. Deixe aí seu like, seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva se você ainda não é inscrito e, importante, deixe aí o seu comentário. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.